Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Ele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria poder dividir esse momento com você que curte o programa, que ajuda na construção e que faz do Vejam Só a sua companhia aí de todas as noites. Seja muito bem-vindo, mais uma edição preparada com muito carinho. Nossa oração é que seja bênção, que edifique a sua vida. Já deixo aqui para você o perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar e falar um pouquinho sobre teologia também. Estou esperando a sua mensagem. Deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje, para a gente poder entrar na nossa conversa. Com muita alegria, nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Amaury Oliveira, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Ótima noite, reverendo. Graça e paz, Zeca, graça e paz, querido pastor que está aqui também conhecendo hoje, muito prazer. E graça do nosso bom Deus seja com cada um de vocês que está aí conectado conosco e sempre vejam só, encontro onde eu vou. Alguém fala, te vi em algum lugar, vejam só. Graças a Deus por esse alcance. Óbvio que o Vejam Só tem também essa proeminência por conta dos nossos convidados, que são super capacitados, e a gente fica muito feliz com esse reconhecimento de verdade. Bom, antes da gente entrar na polêmica da noite, vou pedir as informações da igreja, reverendo, Certo. por favor. Pastorei a Igreja Presbiteriana da Penha, aqui na zona leste de São Paulo. Temos culto lá aos domingos, 9, 18 horas, na segunda-feira, 20 horas. Aí depois tem as outras programações de semana, né? Quarta, quinta, sexta, adolescente, sábado. Igreja viva, vibrante. Você será muito bem-vindo se quiser estar conosco. IPPenha, você encontra no YouTube, IPPenha, né, também no Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça, todo lado encontra. Chega por lá. E para dar conta de todo o trabalho naquela cidade da Penha, tem que ter uma igreja vibrante mesmo, porque ali é fera, gente. É uma cidade mesmo, né? Verdade. Um bairro que virou uma cidade. Tem 440 mil habitantes, mais ou menos. Né? Então... É coisa gigantesca. De novo, obrigado, reverendo, pelo carinho. Deus continue abençoando sua vida e ministério também. Os contatos do nosso irmão já apareceram aí. Nós vamos deixar à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade, ele que também é um parceiraço aqui do Vejam Só, o pastor Oséias Sampaio, ministro da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oséias, graça e paz, ótima noite. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca, boa noite. Graça e paz, pastor reverendo Amaury. É uma alegria, um prazer, pela primeira vez, estar participando com o irmão nesse debate, conhecendo também. E é sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom esclarecer alguns temas tão relevantes, né, para os nossos queridos telespectadores, e que tenhamos um ótimo debate nessa noite. Sem dúvida, que seja uma oportunidade de crescimento para quem nos assiste também. Pastor, vou pedir as informações da igreja também para a gente poder iniciar, por favor. Eu estou agora como membro lá na Igreja Batista do Caminho. Agora me substituiu o pastor Tito, que é o pastor lá agora. Eu sou presidente das igrejas noroeste da capital, as igrejas batistas da região ali, noroeste da capital, Brasilândia, Freguesia do Ó, Itaberaba, Morro Grande. Então, as igrejas ali, a gente está coordenando o trabalho hoje como presidente da Associação das Igrejas. Bênção. O contato do pastor Oséias também já apareceu aí para você. E vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho em aceitar o nosso convite. Vamos colocar na tela aí o tema da nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Batismo que é sempre um tema muito polêmico, muito debatido, discutido, inclusive com muitas divergências, fruto de muitas divisões dentro da nossa igreja e do pensamento teológico. E o que a gente quer saber é qual é o tipo de batismo que as Escrituras ensinam, aquele que é o correto, imersão ou aspersão. E os nossos convidados vão nos ajudar na busca por essa resposta aí. Eles vão primeiro indicar o caminho que eles vão seguir, ainda de forma introdutória, né, nessa primeira participação, para que eu possa, então, abrir a enquete para você também votar, e aí a gente entra aqui na nossa conversa propriamente dita. Reverendo Amaury, vamos iniciar com o irmão. O que a Bíblia fala e qual orientação ela dá sobre o
a forma, né, correta de se realizar o batismo. Então, como pastor presbiteriano imersionista, a nossa compreensão é que quando a Bíblia fala desse ritual do batismo, ele não é um rito que se inicia com João Batista ou nem mesmo com Jesus. Jesus ressignifica um rito já existente. Esse é um rito do Velho Testamento, que tem a ver, na nossa compreensão, na nossa linha de teologia bíblica, o ritual do batismo ele tem a ver com o ritual da purificação do Velho Testamento. O tempo inteiro no Velho Testamento temos a prática judaica da purificação. E na nossa percepção, o que João Batista está fazendo é um rito de purificação do judaísmo, e aquele rito Jesus dá um novo significado. Ele substitui a circuncisão, que era o rito de iniciação na fé judaica. O batismo passa a ser o rito de iniciação na fé cristã. Aquele ato praticado pelos judeus é então implantado no cristianismo como o rito da iniciação da fé cristã. E para nós, a forma como o judeu fazia esse rito de purificação tem tudo a ver com a aspersão. Tem toda uma construção bíblico-teológica dentro do Velho Testamento desse ritual sendo feito por derramar água sobre, algumas vezes feito também por imersão, ou seja, mas o objetivo é a purificação, né? Ao mergulhar ou derramar água sobre, feito pela água, né? Entendendo que o que tem de significado vital mais forte dentro desse rito é a purificação. Na vida cristã, eu sou purificado pela obra redentora de Cristo, por isso me torno cristão. Então, o batismo, ele simboliza, chamamos, né, de símbolo visível de uma bênção invisível. Eu fui lavado no sangue de Cristo Jesus. Então, aquela água do batismo sinaliza, né, que eu creio, eu estou incluso nessa bênção da lavagem, da purificação feita pelo sangue do Cordeiro na minha vida. Boa construção aí, até para justificar a escolha pelo método. Mas, bom, quero te ouvir também, pastor Oséias, o que a Bíblia fala e qual a linha que o irmão defende. Bom, eu acho que a Bíblia não se preocupa, a princípio, com a questão da forma. Nós não vemos discussão, nenhuma carta dos apóstolos, sobre orientação sobre a forma do batismo. Isso nos parece que não havia essa dificuldade de entendimento, como deveria ser o batismo. Porque o que nos parece é que, pelo próprio nome, né, do grego, que já vem baptizo, já indica qual é a forma, que é, de fato, imergir. Batismo não é outra coisa a não ser imersão dessa forma de batismo. Evidentemente, como o reverendo falou, né, desde o Antigo Testamento já vinha forma de batismo, né, outras formas de batismo, mas no sentido de iniciação, de começar uma jornada inicial. Hoje a gente vai ver em várias, até em facções religiosas, tem batismo, né, que é o início, adentrar naquela jornada. Eu discordo um pouco do reverendo Amaury, quando ele fala dessa purificação, que o batismo veio para substituir a purificação lá. Eu não consigo identificar isso dessa questão da aspersão para a purificação, que era feito, e muitas das vezes era feito com a água, com a talha, que o sacerdote lavava as mãos, né? Não havia, de fato, ali um banho completo, né? E muitas vezes era mais o lavar das mãos, e às vezes até dos pés, até que Jesus vai dizer lá em João 13 sobre a necessidade de lavar os pés, porque o corpo já foi banhado e coisas assim. Eu vejo no batismo de João, que aí é o entendimento, essa mudança do iniciar da vida cristã, porque, na verdade, a pessoa se tornava judeu no Antigo Testamento, não era pela purificação, mas era pela circuncisão.
E aí, a partir da circuncisão, aquela pessoa se tornava um judeu, até os de fora, não somente aqueles que nasciam, Não só os os nascidos. filhos de pais judeus, mas quem vinha de fora, que era obrigado a circuncidar. E Paulo depois vai tratar isso lá nas suas cartas, sobre essa questão da circuncisão. Agora, então, a iniciação na vida cristã passa a partir do batismo de João. E João convida as pessoas a se batizar como prova de arrependimento. Então, o batismo é, na minha visão, eu entendo, como é a iniciação na vida cristã. Tanto é que a Igreja Católica manteve ou introduziu a questão do batismo de criança. Infantil. O batismo infantil, como se fosse o início da vida cristã. E aí, aquelas crianças que não são batizadas não são cristãs. E aí é preciso haver essa necessidade do batismo. Então, eu entendo que a palavra batismo, pela própria palavra, é imersão, é imergir, e pelo seu significado também, porque o batismo significa morte e ressurreição. Então, tem que haver imersão para ressurgir. Sim, boa. Então, aí também as considerações do pastor Oséias, e nós vamos, obviamente, continuar aqui a nossa conversa. Mas antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos acompanha e curte interagir com o programa. Vai lá no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só, e responda as nossas enquetes. A gente sempre deixa lá uma forma de você contribuir com a construção do tema proposto, tá bom? Então, @programa Vejam Só. Aproveita que você vai entrar por lá e se não segue, já siga o nosso perfil também, tá certo? Vamos colocar na tela aí a pergunta que nós deixamos lá para você responder. O verdadeiro batismo é feito. Primeira delas, tá aí, ó, por imersão. A segunda, por aspersão. E aí você pode também escolher se está na dúvida, né? Ou se acha realmente que qualquer um dos métodos são eficazes e não tem problema, o tanto faz. O importante realmente é a fé. Se a pessoa vai ser por imersão, por aspersão, seria o de menos, vamos dizer assim, né? O importante é a fé. O que vale registrar aqui é que muitas denominações são incisivas nessa questão da forma. Eu já vi denominações, por exemplo, que se alguém vem de uma igreja que batizou por aspersão, batiza de novo por imersão. Porque entende que o método não é o correto, não é o bíblico, não é o verdadeiro. Tá? Então, vai lá, vote, escolha. Quero saber a sua opinião também. Bom, reverendo Amaury, vou voltar a palavra por mão aí para poder comentar a fala do reverendo Oséias, inclusive na questão que ele disse ali, que ele não vê essa construção que o irmão fez de uma substituição do Antigo para o Novo Testamento, da circuncisão para o batismo. Não, assim, eu entendo aqui, né, que um ponto importante o batismo de João Batista não é um batismo cristão. O batismo de João Batista é um rito judaico. Tanto é que os fariseus, quando chegam a João, a pergunta é: com que autorização você o faz? Quem te permitiu exercitar ou exercer uma função sacerdotal de purificação do povo? O ritual de João Batista é um rito de purificação. Não tem como desvincular o rito de João Batista da purificação judaica. Aquilo que João está fazendo é purificando, porque todas as vezes que o judeu ia ao templo cultuar e adorar a Deus, ele tem que se purificar. O sacerdote, aquele rito do sacerdote de lavar os braços, o rosto, na bacia, na pia ali, que seria batismal, antes de oficiar o sacrifício, é um rito de purificação. Agora, é claro que ele não precisava, de fato, se banhar inteiro. Por quê? É um lavar simbólico. Você tem no Velho Testamento o ritual do derramar, do aspergir o sangue, você tem o ritual do aspergir o óleo e você tem o ritual do aspergir a água. Isso está no Velho Testamento o tempo inteiro. O sangue aspergido significa a purificação. O óleo aspergido significa a capacitação. A água aspergida também significa a purificação. Então, ao se lavar, o restante do corpo estava coberto. A parte que contamina é a parte externa, que era lavada. Daí o rito de lavar, inclusive, os pés, o que Jesus está fazendo com os discípulos antes de comer. Rito de purificação do judaísmo, que era se lavar antes de comer. É o que
reclamam com Jesus, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. Inclusive, a expressão lavar lá é a mesma expressão batizar, né? Então, eu entendo que... Se ali não tinha a necessidade de mergulhar inteiro, né? Por que depois vai Porque ter sentido, né? aqui a importância, né, está exatamente no significado do rito de lavar, né? Tem ali a preocupação da contaminação, que a princípio na lei cerimonial tem a ver com purificação, higiene mesmo, mas o judeu até espiritualiza a própria higiene, né? Perfeito. E o judeu entende como pecado comer sem lavar as mãos, porque vai contaminar espiritualmente. Jesus, então, vai dizer, o que contamina não é O que entra. o que entra, mas é o que sai do coração humano. Ou seja, Jesus está dizendo que o que entra pode contaminar, você pode ter uma diarreia porque você foi contaminado por algo. Mas Jesus está dizendo, espiritualmente não. Contamina a alma. Contamina a alma. A alma já tem um pecado dentro do coração. Então, assim, o rito não está preocupado com a higiene física, ele está falando da pureza espiritual. O rito está apontando para a pureza espiritual. Assim como a água me lava, a obra de Deus me purifica. E o tempo inteiro no Velho Testamento, o Messias vem sendo apontado como aquele que purificará efetivamente, que é aquilo que é sombra, como diz o autor de Hebreus, tudo se cumpre plenamente no Messias. Então, a própria purificação, que é sombra, que não é eficaz, que tem que ser repetida, e o batismo de João é um batismo que se repete, ou seja, aquilo que João está fazendo naquele momento, aquelas pessoas já tinham feito em outras vezes, se purificando por arrependimento todas as vezes, que é o arrependimento me prepara para a purificação, mas só que a purificação, os meios não são eficazes, tem que ser repetidos. O sacrifício, o sangue era aspergido, mais uma vez, mas não era suficiente. Tinha que ser feito novamente. Então, o tempo inteiro, o Velho Testamento está dizendo que o Messias virá para purificar de uma vez por todas. É isso que João fala. Eu batizo vocês com água. Por quê? Ele está dizendo, eu purifico vocês com água, mas depois de mim vem aquele de quem as Escrituras falam, que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, ele diz, e até você tem a expressão, ele derrama o Espírito dele sobre as pessoas. Esse derramar do Espírito é o que está simbolizado pela água. Então, é isso. Para nós, né, o batismo tem a ver com esse rito que era feito por aspersão, né, e que tem a ideia central de purificação. Batizar por imersão está errado? Para nós, não, porque é o lavar com água. Se mergulhou, se derramou em cima, não tem... nós não rebatizamos batistas que vêm para a nossa igreja porque são recebidos por transferência, né, por profissão de fé, vão lá, declaram que a fé que tem a mesma, foram batizados assim. Uma outra questão aqui, para fechar, é que a palavra baptismo não significa exclusivamente, especialmente no grego koiné, imergir. É um dos significados. A palavra é usada, né, nas suas conjugações verbais para lavar, igual quando fala, olha, os seus discípulos comem sem batizar, sem lavar as mãos. Traduzido bem literalmente seria, eles comem sem batizar as mãos. Por quê? O batismo era rito de purificação dentro do judaísmo. Boa. Vamos lá, Osías. Não, eu posso dizer que o reverendo Amaury, quando fala batizar as mãos, né, sem imergir as mãos, porque, na verdade, o lavar as mãos, nesse caso, seria imergir para poder lavá-las, né? Eu acho o seguinte, a grande questão aí, agora eu tenho uma compreensão do entendimento, porque a Igreja Presbiteriana escolheu como método de batizar a aspersão. Isso não tem nada a ver com a falta de água, né? Poderia ser, não temos tanta água suficiente para fazermos, não tem nada a ver. Eu estou sendo sincero aqui no entendimento, correta. Que a princípio parecia que seria isso. Se eu tenho água, por que eu não posso praticar a prática? Ultimamente, nessa questão climática, sim, e a falta de água está pegando. Pode ser uma justificativa, né? Daqui a pouco. Porque eu entendia também, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, doente, aceita Cristo Jesus e quer se batizar, ela não pode sair de lá para ir até um batistério e fazer. Então, ali, eu posso batizar essa pessoa ali por aspersão? Isso pode, também. Pode ser feito, desde que essa pessoa
crê, entenda que Isso. que Na foi própria válido a Na prática. própria pandemia, né? Também, essa falta de não poder ir à casa Ir um do até outro. algum É lugar. possível, eu tinha essa percepção. Agora, o que o reverendo Amaury está nos colocando é que, na concepção da igreja, é que o batismo não significa o que eu entendo que significa, que é morte e ressurreição. O batismo significa a purificação. Aí é um problema, porque se é purificação, essa purificação tem que ser repetida. Porque a purificação do Antigo Testamento não era uma vez só, era repetidas. E nós cremos que o batismo é um só. E tem o texto bíblico que vai dizer um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então não se repete o batismo. Ninguém que errou, que desviou da palavra, que voltou a práticas antigas e volta para Cristo Jesus, precisa passar de novo pelo batismo. Não sei se é uma prática da igreja presbiteriana. Na igreja batista não é. Nós entendemos isso. Algumas igrejas que a gente conhece têm feito isso. Você desviou, caiu, precisa voltar. Tem igreja que o irmão conhece que batiza de novo? Sim, a Igreja Universal do Reino de Deus. A Universal do Reino de Deus entende que se a pessoa caiu e voltou a práticas antigas, porque aquele batismo lá não valeu. Adventistas que fazem isso, cada vez que desvia e volta, batiza novamente. Mas daí que desvia, vocês falam assim, é que sai da igreja, né? Não é que cometeu um pecado, não, né? Saiu da igreja, desviou. Quando ele volta, ele tem que ser batizado novamente. Algumas igrejas entendem assim. Mas não sabia, não. Então, nós entendemos como o batismo como purificação, porque se fosse como purificação, seria que ter que repetir o batismo sempre que a pessoa tivesse falhas. Então, como a gente entende lá em Romanos 6, que Paulo diz que foste sepultados pelo batismo, então essa ideia de morte do batismo é sepultamento e ressurreição. Por isso, reverendo Amaury, eu continuo insistindo que o batismo significa não purificação, mas iniciação. Início de uma jornada cristã. Por isso que o entendimento, algumas igrejas têm feito essa ideia, e nós, como Igreja Batista, sempre tivemos a classe de catecúmenos, que era uma ideia da Igreja Católica há muito tempo, que a pessoa precisava passar por uma classe para depois ser batizado, né? Em algumas igrejas precisa passar 6 meses. A Bíblia não nos fala desse tempo, muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que, crendo, já batiza, que inicia a vida cristã pelo batismo. Sim. O batismo é justamente a aliança, é esse selo da vida cristã. Mas quase nenhuma igreja faz isso, né, pastor Oséias? De batizar assim direto? Não, porque as igrejas têm como hábito criar um sistema para que a pessoa entenda o que está fazendo, né? Ou seja, e se livre de algumas práticas que venha fazendo antes. Na IPB nem tanto, porque a classe de catecúmenos é mais para profissão de fé, né? Isso. Porque o batismo, em alguns casos, é até praticado antes na infância. Os filhos dos crentes na infância, a classe para aqueles que convertem, né? Os adultos, que serão batizados adultos. Aí usam mesma trilha aí, né, da preparação dessas pessoas. Mas é que daí é uma preparação, vamos dizer assim, para entrar na denominação, né? A profissão de fé remete a outras práticas. Pastor Oséias, isso é importante para nós, a consciência do que ele está fazendo. Isso. Mas que não o batismo mesmo, né? Mas eu particularmente acho interessante isso, a forma como a igreja hoje criou um dogma em torno do batismo, que eu concordo contigo, pastor. A Bíblia parece não indicar isso. Não. Parece ser ato contínuo, né? Ato contínuo. E aí a gente entende por que a gente defende a batismo por imersão, justamente pela ideia de que o texto diz, entrando Jesus na água, ele vai até João Batista e entra ao rio Jordão. E os estudiosos mostram, né, o local onde ele vai ao Rio Jordão era um local que tinha água corrente ali, tinha uma certa profundidade. Então, se seria aspersão, não precisava entrar na água para aspergir a água sobre ele, só simplesmente uma vasilha e aí fazia a purificação. Então, Jesus, ao ser batizado, João questiona ele, peraí, você vem a mim para ser batizado? Eu que deveria ser. E aí Jesus disse que ele vai para que sirva de exemplo. Então, Jesus deixou um exemplo. E ele fez, entendemos nós, de forma de pura imersão. O exemplo, inclusive, da forma que ele fez. Então, sim. Peraí.
Vamos, Deixa eu chamar um intervalo. chame. Aí a gente volta. Você viu que ali já estava no gatilho. Já está no intervalo? Que isso? Já estava no gatilho, pronto para responder, mas eu preciso chamar um intervalo. E aí, na sequência, a gente já volta, então, com o comentário do reverendo Amaury sobre essa afirmação do pastor Oséias aí, que Jesus deixou, inclusive, a forma como exemplo, tá bom? O intervalo é rapidinho. Antes, eu só vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer se preparar aí para o trabalho ministerial, para responder, né, esse chamado que Deus tem na sua vida, nós indicamos para você a Agrade. Código 11 3115 0819. 11 porque o telefone é aqui de São Paulo, na Secretaria-Geral, 3115 0819. Então anota, tira uma foto aí da sua tela aí para poder amanhã, em horário comercial, ligar e falar com a Secretaria da Agrade, tá certo? Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, modelo oferecido pela Agrade. Além disso, fica aqui também as redes sociais da HIT para você conhecer a HIT, a nossa emissora e todo o conteúdo que nós preparamos aqui, tá bom? Às vezes você se aproximou por conta do Vejam Só, tem muita coisa legal que a gente faz aqui que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida de toda a sua família, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Vejam Só de volta! Eu avisei que era rápido, nós já estamos aqui para continuar a nossa conversa, hoje falando sobre batismo, imersão, aspersão, recebendo o reverendo Amaury Oliveira, pastor Oséias Sampaio, que já no primeiro bloco deram as suas contribuições, e eles já estão aí, né, preparando seus argumentos para este bloco, e nós vamos começar com a fala do reverendo Amaury, que ficou aí de comentar a última fala do pastor Oséias com relação ao exemplo que o próprio Cristo deixou, né? Que esse seria o exemplo padrão para todo cristão. Vamos lá, reverendo. Então, eu entendo aqui, né, na nossa percepção, diferente da percepção imersionista, duas coisas aqui, três que consideraria importantes nessa fala do pastor Oséias. A primeira delas é que não necessita, por ser a aspersão purificação, o significado do batismo purificação, a necessidade de repetir. Por quê? Como eu disse aqui, no Velho Testamento, a purificação era repetida porque o método de purificação não era eficaz. Qual era o método? Derramar água, aspersão do sangue. Era o sangue de animais. Agora, o sangue de Jesus foi derramado sobre a minha vida. O que é aspergido é o sangue de Cristo, é a obra de Cristo. O que é derramado sobre mim não é a água. A água eu derramo ritualisticamente aqui, mas ela é símbolo visível de algo invisível, ou seja, no invisível. A purificação espiritual, ela já aconteceu pelo derramar do Espírito Santo sobre a minha vida. O Espírito Santo é derramado como o regenerador. Ao receber o Espírito, eu sou regenerado, eu sou nova criatura, né? E essa purificação é definitiva. Aquela purificação do Velho Testamento era precária. Por quê? Porque ela só lavava o externo, o exterior das pessoas. Ela limpava as mãos, o corpo, os pés, mas não ela limpava objetos, ela limpava a cama, ela purificava, né, superficialmente as coisas. Agora, a obra de Cristo purifica eficazmente. O sacrifício de Cristo purifica eficazmente. Não precisa ser repetido mais. Porque naquele ato do batismo, eu estou representando aquele ato de Deus do que ele fez por mim. Não precisa repetir. O ato aponta para o fato. O fato é agora realizado. No Velho Testamento apontava para um fato que se realizaria. Cada vez que se fazia isso, apontava para o Messias. Por isso que o Messias é visto como aquele que viria purificar as nações. O texto de Ezequiel 36 fala: eu aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão puros das iniquidades de vocês, eu tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. Ou seja, ele está falando da obra do Messias de regenerar. Né? Seria o mesmo aspecto que a ceia tem e que às vezes o pessoal confunde até pela nomenclatura, né? Santa Ceia. Santa Ceia. Né?
o que é santo é o que ela representa, Ela representa. não a representação, né? O rito ali, né, aponta para algo maior, sagrado que Perfeito. aconteceu. O batismo é símbolo também dessa realidade. Então, a segunda coisa é que, assim, eu volto a insistir, o rito que João Batista fez, aplicou sobre Jesus, não é um rito batista, presbiteriano, assembleiano de iniciação na fé. Uhum. O que João Batista aplicou sobre Jesus é um rito de purificação judaico. João diz assim, você não tem que ser batizado, você não tem do que purificar, você já é santo. Jesus vira para o João e diz assim, não, para cumprir a lei, eu tenho que fazer. Por que Jesus está batizando? Porque é a ordenança da lei, purificar para comparecer diante de Deus, para adorar o Senhor. Ou seja, é um rito de purificação do judaísmo, que era feito, ainda que fosse no Jordão, era feito por aspersão. O rito de João Batista é um rito judaico, que os líderes judeus estão ali não perguntando, não questionam forma, só questionam com que autoridade ele faz o que faz. Porque quem deveria fazer aquilo eram os sacerdotes. Sim. João tem a legitimidade, porque ele é filho de sacerdote, mas eles não sabiam porque ele não era da turma do templo. Mas o que João está fazendo como sacerdote real aponta para o ofício de Cristo, que é sacerdote. Ele faz como profeta, aponta para o ofício do sacerdote, que é o ofício de pregar, de trabalhar a limpeza, a purificação do povo. Boa. Pelo que eu entendi, reverendo Amaury, o irmão afirma que Jesus não foi imergido, foi aspergido? Não foi. Mesmo entrando na água? Não foi imergido. Então, ele entra na água e João só pega um pouco de água e coloca joga... água sobre ele. Porque Mas era onde assim, você consegue identificar essa... É assim que o ritual era feito. Por exemplo, quando nós vamos às cavernas de Qumran, né, é o que temos hoje que mais espelha o rito judaico. Né? Por quê? Era uma comunidade judaica extremista que até se batizava demais, que o tempo inteiro eles tinham uma preocupação excessiva com a purificação, para escrever os textos, para adoração. E quando você vai nas ruínas de Qumran, da comunidade de Qumran, eu já estive lá, você percebe que a maioria das pias batismais não dava para imergir, porque não havia na cabeça do judeu esse rito de sepultar e nascer para uma nova vida. Na cabeça do judeu, com esses ritos, o que acontecia era purificação para estar limpo diante de Deus. Até porque eles não tinham esse aspecto da ressurreição, né? Não tinham ainda a compreensão de ressurreição. Essa compreensão, ela é cristã. Sepultar e nascer para uma nova vida. Isso não é do judaísmo. Isso. Mas nós somos cristãos. Então, nós somos, mas o ritual que nós praticamos é uma ressignificação do ritual judaico. Sim. Então, o ritual judaico era por aspersão. É justamente aí que a gente precisa entender, porque me parece que Paulo tinha uma compreensão muito exata do que era o batismo e era justamente nesse imergir. Porque aqui em Colossenses, capítulo 2, aquilo que a gente tinha falado, eu não havia citado o texto, mas só para aqui da base bíblica, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele pelo batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui nós vemos que o batismo tem o significado de sepultamento. Sepultado com ele pelo batismo. Qual é o rito mencionado por Paulo aí? Judaico. Então, mas qual é o rito judaico mencionado por Paulo? O texto que ele está falando é sepultamento, não é aspersão. Mas qual é o rito inicial que Paulo fala? Circuncisão. Era rito de quê? Não era rito de purificação. Era de purificação. Era rito de iniciação. Purificação. Porque a purificação era feita como o irmão falou, pela água, pela bacia. Não, né? O rito da circuncisão é um rito de purificação. O não circuncidado era impuro para estar diante de Deus. A circuncisão significava arrancar uma carne que contamina e jogar fora. Tanto é que em Israel, até hoje, quase não tem câncer de pênis. Porque é purificação. Esse rito de arrancar essa carne é tirar uma carne que pode
gerar problemas de contaminação e jogar essa carne fora. Significava pegar o pecado e jogar fora. É isso que significava a circuncisão. Então, Paulo aqui está introduzindo a ideia, assim, quando eu leio esse texto, se eu ler como um batista, eu vejo claramente nesse texto que Paulo está defendendo uma forma de batismo, mas uma exegese do texto. Paulo não tem em mente forma de batismo quando ele escreve isso. Paulo tem em mente significado de batismo, né? Quando Paulo fala aqui de batismo, por que o batismo é com água? Sepultar seria mais lógico um rito com terra. Paulo fala, o Velho Testamento já tem um ritual que é com água, e no cristianismo o ritual é com água também. Por que é água? Por que é, vamos colocar, mergulhar na água, se é mergulhar? Por que não é na terra? Por que não se cava um buraco, a pessoa entra, simboliza que foi sepultada? Porque seria imprudente, pastor. Não, por imprudente. Seria imprudente e você poderia causar até mesmo um problema para a pessoa. Não causaria. Né? Porque, na verdade... Não causaria, permita se a ideia aqui. É enterrar, né, não tem sentido a obrigatoriedade do rito com água. Mas não dá para fazer com terra, pastor. Por Você vai jogar Porque é terra purificação. Em cima das pessoas para dá para cobri-la, né? de várias outras formas. Agora, aqui a gente vê claramente, né, sepultados com ele pelo batismo, também com ele ressuscitaste pela fé. Então, se é simbolismo, e a gente entende que é simbolismo, aí é que está a grande questão. Como eu disse aqui no início, a Bíblia não determina esse ou aquele, não diz que esse é correto, esse é errado, mas a Bíblia dá direcionamento. Se é simbolismo, o que mais representa o simbolismo do batismo nessas condições que Paulo fala de morte e ressurreição, não é a aspersão, é a imersão. Mas deixa eu então, colocar... basicamente é isso. O que nós, como Igreja Batista, defende é isso. Correto, se é simbolismo e tal, e o que mais se aproxima do simbolismo de morte e ressurreição não é o derramar de água sobre a cabeça, mas é o imergir o corpo na água e ele levantar. Ó, a gente tem 10 minutos para terminar o programa, então vai ter mais uma fala de cada um e depois nós vamos para as conclusões, considerações. Vamos lá, Maurício. Paulo, por exemplo, escreve a Tito dizendo aqui que nós fomos, ele fala, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, o que nos lava, a lavagem, a purificação eficaz é a do Espírito Santo e não a da água, né? Então, no rito do batismo, nós estamos simbolizando o lavar regenerador do Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Em toda a construção do Velho Testamento, a água era derramada, o sangue era derramado, o óleo era derramado. A aspersão é o símbolo ritualístico do judaísmo o tempo inteiro. Na cabeça do judeu não tinha sepultar e nascer para uma nova vida. Quando o judeu falava de batismo, e a palavra baptismos é a tradução de várias palavras do hebraico para os ritos de purificação, uma delas o nazar, você verá que é batismo que traduz essa palavra, a ideia é batizar. Entendemos assim, é uma heresia ou é um equívoco o rito da imersão, colocando a ideia de sepultar e nascer para uma nova vida, não está errado. Mas o nascer e o morrer e nascer para uma nova vida só acontece por causa da purificação. Eu fui lavado dos meus pecados. Eu morri e nasci. Quando Paulo fala, é de purificação que me dá uma nova vida. Okay. Não é a ideia de sepultamento que dá a nova vida. É a purificação que dá a nova vida. Okay. Vamos lá, mais um comentário e depois a gente fecha aqui com as conclusões de ambos. Eu posso admitir essa questão do sempre a água que cai, que lava, né? A gente poderia fazer, eu que não vou fazer isso aqui agora. Vai molhar o nosso carpete, hein? Mas eu queria entender, falar sobre assim, porque eu poderia pegar aqui e derramar água sobre o meu celular. Certo. E essa água ia correr por aqui, mas certamente não alcançaria todo o aparelho. Agora, se eu tivesse um jarro maior aqui, jogasse o celular dentro dele, ele estaria imergido, estaria batizado, estaria completamente preenchido pelo Espírito Santo. Essa é a ideia do batismo no Espírito Santo. Nós somos jogados dentro do
do vaso que está cheio do Espírito Santo. Simbolicamente, a água precisa alcançar tudo. Todo o nosso ser, Entendi. não só uma parte, não só a cabeça, não só a mão, não só o pé. Quando você fala essa expressão que é simbólica, evidentemente, você se lava a mão, mas está entendendo que está purificando, o lavar das mãos é espiritual. Mas esse símbolo, para ser completo, para entendimento completo, é a imersão. Porque aí você está totalmente imergido no Espírito Santo. Não o Espírito Santo que simboliza aqui a água, caiu sobre a sua cabeça, sobre uma parte do aparelho. Então, esse é o entendimento que a gente tem. Então, aqui a gente não está para discutir os entendimentos que a gente tem. Então, entendimentos que é isso, que esse jogar de água está purificando. E a gente entende que o batismo é essa imersão dentro do Espírito Santo. Por isso que João vai falar, é batismo pelo Espírito Santo. Você está batizando por água, mas você será batizado pelo Espírito Santo. Será imergido no Espírito Santo para que o Espírito Santo tenha completo domínio sobre a nossa vida. Essa é a ideia do batismo no Espírito Santo. Fomos batizados pelo Espírito Santo. Então, maneira integral, eu entendo que essa simbologia se parece mais, né, por nascer de novo. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Esse nascer de novo é ressurgir. Boa. Ó, 2 minutos para cada um, então, para as considerações finais, conclusão, para a gente finalizar aqui o tema e também colocar no ar o resultado da enquete. Reverendo Amaury começa, o pastor Oséias encerra o programa. Então, vamos lá. Então, por causa desta compreensão de que o rito de João Batista é um rito de purificação do judaísmo, o rito de purificação do judaísmo tem a ver com a aspersão da água, do sangue, do óleo sobre as pessoas. É assim que elas eram separadas para Deus. Alguém era sacerdote mediante a aspersão do óleo e ele era distinguido para exercer o ofício. Cada cristão é um sacerdote de Deus. Então, nós entendemos que tudo isso, tanto o óleo, o sangue e a água, apontavam para a obra do Senhor Jesus na cruz, através da qual ele viabilizaria a nossa qualificação para receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo é derramado sobre nós. A profecia já aponta para a ideia do batismo por aspersão do próprio Espírito Santo. Eu derramarei o meu Espírito sobre vós. É o que Joel disse, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Ao contrário dessa ideia de que eu sou jogado dentro do Espírito, a ideia o tempo todo é que o Espírito é implantado dentro de mim. Ele é derramado sobre a minha vida, e esse derramar do Espírito Santo sobre a minha vida é que aplica a obra redentora de Cristo. Tudo que Cristo fez por mim é aplicado a mim, né, a partir dessa vinda, dessa entrada, desse implantar do Espírito Santo, desse receber o Espírito Santo na minha vida. Isso é a conversão. A partir dali eu tenho o Espírito Santo. E é nesta hora, tudo que Deus fez por mim é aplicado a mim. Eu sou purificado dos meus pecados. O batismo, para nós, na nossa compreensão, ele é símbolo, né, de que, assim como Deus derramou o seu Espírito sobre a minha vida, eu, como ministro, como pastor, estou derramando água sobre aquelas pessoas, simbolizando o que o Espírito fez com elas. Não tem necessidade de molhar inteiro, porque o Espírito é quem purifica e não a água. Boa. Ok. E não, o pastor Oséias vai falar ainda. A gente tem 3 minutinhos para encerrar o programa, então 2 minutos, pastor, para concluir. E em 1 minutinho a gente encerra aqui o programa. Vamos lá. Então, como eu disse no início, a Bíblia não se preocupa e não traz uma forma definitiva, exclusiva de batismo. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. É necessário ter uma experiência espiritual. E nós entendemos que o batismo é a manifestação dessa experiência interior que já aconteceu na vida da pessoa. Como Igreja Batista, não cremos que o batismo salva qualquer pessoa. Então, a pessoa se converteu, ela pode não ser batizada, morrer, hoje está salva, como o ladrão na cruz e outros exemplos que nós temos. Então, a forma não é tão importante. O importante é a convicção da fé da pessoa. Por isso, nós não temos essa discussão. Na minha igreja, recebemos pessoas que foram batizadas por aspersão. O que importa é que ela tenha convicção. Servimos a ceia. De que houve uma mudança, que houve um novo nascimento. E ela, assim, se tornou um cristão, se tornou um servo de Cristo Jesus, né? Agora, nós entendemos que não há por que razão não fazer o batismo por imersão, se temos água.
Quando chegar o momento, se não tivermos água, aí faremos por aspersão. Pô, essa do não temos água. Problema climático aí? Ué, faz todo sentido, né? Quer dizer, faz todo sentido, não sei, né? As propostas é que a escassez vai ser grande, Por né? isso que já colocamos um batistério na igreja, né? Para não ter problema. Já não ter problema, sem dúvida. Bom, obrigado, pastor Oséias, pelo carinho, reverendo Amaury, muito obrigado. Tenho certeza que para você que nos acompanhou foi um momento aí de reflexão, muito conhecimento aqui, que eu acho que pôde te dar uma base aí para você poder construir o seu argumento também. O contato dos nossos convidados ficou à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da enquete. A pergunta era: o verdadeiro batismo é 61% dos nossos internautas por imersão, para surpresa de 0 pessoas, né? Rapaz, aí foi surpreendente, hein? 3% por aspersão e 36% no tanto faz. O número do tanto faz foi até grande ali. Fiquei mais assustado com aspersão. Pouquinha gente, né? Que entende que é o método bíblico, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, aos nossos convidados, a você que gentilmente cedeu o carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.